Ok, então vamos agora aqui iniciar, né, no caso aqui no servidor, a chamada, o desenvolvimento, a chamada ao relatório, tá? Bom, o primeiro passo que nós devemos fazer então é adicionar aqui no projeto as bibliotecas do Jasper Reports, tá? Então vamos aqui abrir o arquivo pom.xml, tá? No caso, você pode adicionar diretamente aqui no arquivo. Vamos aqui nessa aba dependências. Vamos tentar aqui adicionar, no caso, pesquisar aqui por Jasper Soft. Bom, aqui nós temos a informação de que o download do índice ele está desabilitado, tá? Então, provavelmente aqui ele não vai encontrar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui por Jasper Report Maven. Ficou errado aqui, ok. Vamos lá. Aqui nós temos umas versões antigas. Vamos pegar aqui as mais novas. No caso aqui do Jasper Soft Studio, tá? Eu estou aqui utilizando a versão 6.4, tá? Vou ver então se eu localizo essa versão. Vou procurar aqui Jasper Reports. Aqui. Agora sim, temos aqui as versões mais recentes, tá? A versão mais recente aqui é 6.7.0, mas como eu estou usando lá o Jasper Soft 6.4, né, para evitar problemas de compatibilidade, eu vou utilizar aqui então também a versão 6.4, tá? Já foi feito aqui a cópia para a área de transferência, então agora eu vou lá no arquivo pom.xml e vamos adicionar então essa dependência. Ok? Vamos salvar esse arquivo. Ok. Está realizando aí as adaptações, né, fazendo download dessa biblioteca. E vamos agora então iniciar o desenvolvimento para a chamada a esse relatório, tá? Bom, o primeiro passo que nós devemos fazer é o seguinte. Nós vamos aqui na pasta de recursos, tá? Eu vou criar aqui, clicar aqui com o botão direito. Eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? Vou chamar essa pasta aqui, por exemplo, de relatórios. Relatórios, finalizar. Ok. E nós vamos aqui então, voltar aqui no JasperSoft. Eu vou copiar esse arquivo colaboradores.jasper e colar aqui dentro dessa pasta que foi criada. Ok? Então nós já temos aqui o colaboradores.jasper. Ok? E agora nós vamos aqui lá no service, tá? Lá do colaborador. Temos aqui o colaborador service. Ok. Vamos criar aqui então um novo método, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui do tipo void mesmo, tá? Então, public void relatório.
e vamos desenvolver aqui a chamada, no caso, para esse relatório, tá? Bom, no caso desse relatório que nós criamos, nós estamos utilizando uma conexão JDBC, tá? Então, nós temos que passar essa conexão, a conexão do banco de dados, para esse relatório, para que o relatório possa então ser gerado, tá? Então, o primeiro passo que nós devemos realizar aqui é criar, tá, um atributo aqui da classe Session. No caso lá, consertar aqui os imports. No caso aqui, ó, do pacote org.hibernate, ok? Já que nós estamos aqui utilizando o Hibernate, tá? Vou definir aqui a anotação auto-wired. E agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui nesse objeto session, vamos aguardar aqui o autocomplete. Opa, agora sim. Nós temos aqui o seguinte método. Nós temos o método do work, tá? Só aumentar aqui um pouco. E esse método do work, ele recebe aqui um work, tá? Então vamos instanciar aqui essa classe. Vamos aguardar aqui o autocomplete, que também é lá do pacote org.hibernate.jdbc, tá? Ok? Então ele já criou aqui para a gente, no caso esse work, né, ele é uma interface, então ele já criou aqui o método execute, tá? E esse método execute, ele recebe, né, aqui ele tem como parâmetro a conexão, tá? Então nós vamos buscar a conexão aqui neste método, tá? Bom, então nós vamos aqui agora criar um arquivo temporário, ok? Para que a gente possa então gerar o relatório, né? Exportar esse arquivo para o formato PDF e depois disponibilizar para que o usuário, né, para que a aplicação cliente possa fazer o download desse arquivo, tá? Então vamos aqui definir o nome relatório e nós vamos aqui utilizar o método createTempFile, tá? No caso aqui, colaborador, que no caso vai ser o nome do arquivo, tá? E a extensão do arquivo, tá? No caso aí vai ser o .pdf. Na verdade não é necessário o ponto, tá? Vamos incluir aqui o try-catch, ok? Ok. Bom, o próximo passo agora é nós definirmos aqui, no caso nós vamos utilizar o Jasper Print, tá? E vamos aqui chamar, vamos aqui agora sim, nós temos aqui o Fill Report, tá? Então, vamos visualizar aqui qual método que nós iremos utilizar.
nós temos aqui que utilizar o seguinte, tá? Aqui, ó, nós temos essa opção aqui, ó. Vou selecionar aqui esse cara, onde nós temos aqui, temos que passar aqui como parâmetro o arquivo, né? No caso é o arquivo Jasper, tá? Um map, né? No caso um hash map com os parâmetros, no caso lá no nosso relatório, né? O relatório que a gente desenvolveu. No caso aqui existem vários parâmetros, tá? Mas nós não estamos utilizando nenhum desses parâmetros para a geração do relatório, ok? Então aqui já podemos definir como nulo. E aqui a conexão, tá? Que já está definida, né? No caso, a conexão com o banco de dados. Agora aqui ficou faltando, no caso, o arquivo Jasper, tá? E nós vamos pegar esse arquivo Jasper da seguinte forma. Vou criar aqui o Jasper. E aqui no Spring, nós temos aqui a seguinte classe. Aqui, ó, Resource, Utils, tá? Nós vamos aqui chamar esse método getFile, tá? E nós vamos utilizar aqui essa opção, ó. No caso aqui nós vamos definir o Resource Location, tá? Então nós queremos definir o seguinte. No caso aqui do recurso, nós estamos querendo utilizar aqui o recurso que está dentro da pasta relatórios e o nome do recurso é colaboradores.jasper, ok? No caso aqui é uma string. Nós vamos definir aqui então como class path, tá? O nome é relatórios, no caso é o nome da pasta, e o nome do arquivo colaboradores.jasper, ok? E agora sim, nós definimos aqui na verdade aqui ele recebe uma string com o caminho do arquivo, tá? Então vamos utilizar aqui o método getAbsolutePath, ok? Bom, dessa forma então o relatório ele vai ser gerado, tá? Falta aqui então nós exportar esse relatório para PDF, tá? Então nós temos aqui a classe Jasper Export Manager e nós temos aqui, ó, no caso essa opção, tá? Onde nós informamos um Jasper Print e também o nome do arquivo, né? O caminho do arquivo para que esse arquivo PDF seja gerado, tá? Bom, então o que nós fizemos aqui? Primeiro, definimos o nome do arquivo, né? Nós vamos criar um arquivo temporário. Logo depois, buscamos o arquivo do relatório, né? No caso ali o colaboradores.jasper. Geramos o relatório, né? Passando aí como parâmetro o arquivo Jasper, né? O que contém lá a estrutura do relatório. No caso, nós não temos nenhum parâmetro, então podemos passar aqui como nulo esses valores e a conexão com o banco de dados, tá? E agora sim, nós chamamos o método export report to PDF file para que esse relatório ele seja exportado para o formato PDF, tá? Ok, então agora nós precisamos implementar a chamada a esse método, tá? Então nós vamos lá no controller, no caso aqui no controller do colaborador, ok? Vamos adicionar aqui mais um método. No caso, vamos definir um método get. Vamos definir aqui a URL relatório, tá? Não teremos aí nenhum parâmetro. Vamos definir aqui também como relatório. Ok.
Podemos remover aqui esse parâmetro. E aqui nós temos que chamar o método relatório, tá? No caso aqui, o return, nós temos que alterar esse tipo, tá? Nós vamos alterar aqui o tipo para void, tá? E para que esse arquivo ele possa ser disponibilizado por download, nós temos que incluir, né, esses dados, né, os dados do arquivo no response, né, no caso aí na resposta a essa requisição, tá? Então para isso nós vamos utilizar aqui um HTTP servlet response, tá? Aqui está. Então o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos nós temos que escrever, né, nós temos que gravar as informações, né, os dados do arquivo nesse response. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui lá da classe IO utils, tá? Aqui desse pacote org apache tomcat util http file upload. Ok? E vamos utilizar aqui o método copy. Esse método copy, ele recebe aí, nós temos que passar aí como parâmetro um input stream, né, e também um output stream. No caso, o input stream vai ser os dados que serão lidos, né, no caso aí o arquivo PDF. O output vai ser o output stream para que os dados desse input stream seja gravado, tá? Então vamos aqui mudar o tipo de retorno. Vamos colocar aqui input stream, Ctrl Shift O, ok. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que mudar esse cara daqui de lugar. Na verdade, que eu vou fazer, ao invés de incluir o try-catch, né, o bloco try-catch, eu vou definir aqui o throws exception. Ok. E agora ele está reclamando aqui de que falta o método return, tá? E agora sim, nós vamos retornar aqui vamos aqui no file input stream, passando aí como parâmetro o relatório. Vamos observar aqui qual o erro. Sim, tem um parêntese a mais ali. Ok. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui? Criamos um arquivo temporário, né? Geramos o relatório, logo depois retornamos aí um file putstream desse relatório. Ok, vamos salvar. E aqui no controller, nós vamos aqui agora chamar esse método relatório lá do service. E no output, nós vamos aqui pegar o output stream do response. Ok? Temos aqui um erro. Aqui vamos fazer o seguinte. Alterar. E aqui nós vamos definir a seguinte exceção. Vamos aqui no pacote exception. Eu vou definir aqui um upload exception mesmo, tá? E fica aí como um exercício para que você inclua, faça o devido tratamento para
caso ocorra uma exceção, tá? E aqui eu vou retornar somente a mensagem da exceção que ocorreu, ok? Bom, então eu gravei aqui os dados no response, ok? Aqui eu não tenho o método return. E agora nós vamos aqui definir o content type desse retorno, né, dessa resposta. No caso aqui, ele é um application/pdf, né? Isso aí para que a aplicação cliente, né, a aplicação que realizou essa requisição, saiba qual que é o tipo de retorno e já realize aí o devido tratamento lá pela aplicação cliente, né? No caso lá, o navegador já vai verificar que isso aqui é um arquivo PDF e já vai realizar o download, ou se for o caso, já abrir esse arquivo PDF no próprio navegador, tá? E aqui nós temos que chamar também o método flushBuffer, né, para que os dados sejam então enviados aí na resposta dessa requisição, ok? Bom, então temos aí o desenvolvimento da chamada ao relatório. No próximo vídeo nós iremos realizar os testes dessa implementação.